A interpelação que temos em mãos sob a epígrafe Duração e Organização do Trabalho na Administração Pública Regional, no fundo, aquilo que pretende é pôr em cima da mesa e do debate a chamada Lei das 40 Horas, que procede ao aumento do período normal de trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras em funções públicas, das atuais 7 para 8 horas diárias, aumentando, portanto, o período semanal de trabalho de 35 para 40 horas. Este aumento é um verdadeiro saque a quem trabalha, na medida em que representa uma degradação remuneratória destes trabalhadores e trabalhadoras na ordem dos 14,3%. Talvez valha a pena perguntar como é que chegámos até aqui. E, senhoras e senhores deputados, vou poupar-vos a começar a história em 2008, e darei apenas algumas breves pinceladas, a grave crise financeira que o mundo começou a atravessar, a absoluta necessidade de vários governos de roubar os povos para salvar a banca que foi verdadeiramente aquela e aqueles que sempre viveram acima das suas possibilidades, foi para os salvar que os governos se endividaram, foi para salvar quem sempre viveu acima das suas possibilidades que os povos e os trabalhadores estão a passar a situação que todos reconhecemos, no mundo de uma maneira geral, no nosso país muito em particular. Esta crise financeira rapidamente se transformou numa gravíssima crise económica e social, porque foi preciso injetar bilhões e bilhões e bilhões de dólares, de euros, de dinheiro na banca e na economia de casino. Resultado. Bom, o resultado é que o endividamento dos governos e dos povos foi acima de qualquer possibilidade e razoabilidade. E agora, quem foi, enfim, vítima da crise, paga sem apelo nem agravo, e paga todos os dias desde 2008. Quem a provocou, à exceção de umas ligeiríssimas percas e à custa de nenhuma responsabilização, continua muito bem, muito obrigado. Importa acrescentar que quem a está a pagar, o povo de uma maneira geral e os trabalhadores e as trabalhadoras deste país e, portanto, esta região também, paga para salvar a banca na ilusão que lhe é vendida todos os dias de que está a salvar a si próprio, de que estão a salvar a si próprios, quando é cada vez mais evidente aos olhos de todos e de todas que isto é uma mentira atroz e iníqua. E é na decorrência de todo este processo que aparecem os PECs, o 1, o 2, o 3 e o 4, e finalmente o resgate da Troika, que vinha, lembrem-se bem, para nos salvar. Em vez disso, em vez da salvação, o que nós temos é diariamente um ataque desenfreado a quem trabalha e a quem trabalhou uma vida e descontou para garantir que o resto da sua vida seria vivida com o mínimo de dignidade. E, portanto, o que nós hoje aqui estamos a debater, o aumento do horário de trabalho semanal para 40 horas na função pública, é só mais um elemento deste ataque desenfreado, a somar ao roubo dos salários que já tinha sido iniciado pelo governo Sócrates. É bom não nos esquecermos, entre 3,5% a 10%, corte direto nos salários destes trabalhadores e que o governo do PSD e do CDS agravou de uma forma absolutamente desumana. E não só a agravou, como continua a prometer, sabemos-lo hoje, melhor ainda do que ontem, que este agravamento vai continuar em 2014, porque o Orçamento de Estado aí está a dizer, imaginem bem, senhoras e senhores deputados, que quem ganha 600 euros por mês é rico e vai levar com cortes em cima. E continuamos a salvar a banca, continuamos a salvar o capital financeiro à custa daqueles que não têm mais dinheiro para dar porque os bolsos estão vazios. Bom, para terminar, há cerca de 2 anos atrás, esta Casa, esta maioria parlamentar e este Governo, ainda que agora renovado, foi capaz de minimizar
toda a indecência desta política. Como? Através de uma coisa que se chamou remuneração compensatória. E é agora que eu interpelo diretamente o Governo para ter o prazer de o ver entrar neste debate. Será que hoje o Partido Socialista dos Açores e o Governo Regional é capaz de fazer aquilo que fez há cerca de 2 anos atrás, quando disse ao Governo da República, aqui nesta região há autonomia e esses cortes aqui vão ser minimizados através daquilo a que chamaram a remuneração compensatória? E a pergunta mantém-se e vai mais além. O Sr. Vice-Presidente não está a ouvir as perguntas. Espero que depois não diga que não se sentiu interpelado, porque eu estou a interpelá-lo. E vou fazer a segunda interpelação. Para além da primeira, vou-lhe fazer outra. Eu já a disse, Sr. Vice-Presidente, mas eu vou-lhe repetir, pedindo à Sra. Presidente que me desconte o tempo. Vou repetir. A primeira é: está hoje o Governo Regional e a maioria que o suporta na disposição de fazer exatamente aquilo que fez há cerca de 2 anos atrás, quando disse à República, aqui há autonomia nesta região, aqui os cortes vão ser minimizados, aqui vai haver uma coisa que se chama remuneração compensatória. Está hoje o Governo Regional e a maioria que o suporta na disposição de fazer o mesmo no que diz respeito ao aumento das 40 horas semanais de trabalho? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Está o Governo Regional na disposição de não aplicar nesta região a indecência, a desumanidade, o roubo à mão armada do Estado nos cortes anunciados para o Orçamento de Estado de 2014 em vencimentos da função pública a partir dos 600 euros? Segunda interpelação, Sr. Vice-Presidente e o Governo Regional, de uma maneira geral. Porque a história é simples. Se o Partido Socialista dos Açores e o Governo Regional está verdadeiramente contra estes cortes, como diz que está, e o Bloco de Esquerda acredita que está, então tem que ser consequente com aquilo que diz. Não pode dizer uma coisa e fazer outra. Está contra os cortes, não os aplica. Isto é que é fazer política a sério. Isto é que é ousar exercer a autonomia